Tiago Mendes apertou a mão de Rafael com força enquanto os primeiros raios do amanhecer tingiam o céu sobre o Vale do Douro. Temos de ir agora, não há mais tempo, sussurrou ele, o coração batendo forte no peito. Não sabia que ao ajudar o seu primeiro amor a fugir daquela casa estaria a selar o seu próprio destino para sempre. A névoa da manhã envolvia a velha casa de granito como um manto frio e Tiago olhava para trás a cada segundo com medo de ver as luzes da sala acenderem. Rafael tremia ao lado dele, a mala pequena apertada contra o peito, o rosto pálido de quem não dormirá há dias. Tinham planeado tudo durante semanas, mensagens escondidas, chamadas rápidas à noite, quando o pai de Tiago já roncava no quarto do fundo. O pai descobrira tudo 2 semanas antes, uma carta caída no chão do escritório da adega, uma única frase que bastara para mudar tudo. Tu e aquele rapaz vão destruir o nome desta família, Tiago. Ou ele desaparece ou eu faço desaparecer a carreira dele para sempre. As ameaças eram claras, o pai controlava os negócios da família, as vinhas que exportavam para meio mundo e tinha contactos na polícia local e nos meios de comunicação da região. Um escândalo de homossexualidade num meio tão conservador do norte de Portugal seria o fim. Rafael trabalhava como assistente na adega desde o ano passado, fora assim que se tinham conhecido durante uma colheita tardia, quando os dedos se tocaram por acidente entre as uvas maduras e o olhar ficara mais tempo do que devia. Tinham escondido tudo durante meses, encontros na margem do rio, passeios de bicicleta por trilhos escondidos, noites roubadas numa cabana velha que ninguém usava. Mas o amor não se esconde para sempre. Tiago sabia que não podia deixar Rafael enfrentar sozinho a fúria do pai. Por isso, naquela madrugada, decidira ajudar o único homem que amara de verdade a fugir para Lisboa, onde um amigo oferecera um quarto e um emprego temporário. O carro velho de Tiago estava estacionado atrás do celeiro com o motor em ponto morto para não fazer barulho. Rafael entrou primeiro, o banco do passageiro rangeu sob o peso da mala. Tiago olhou uma última vez para a janela do quarto do pai, ainda escura graças a Deus. Arrancou devagar os pneus, esmagando a gravilha com um som que parecia um grito na noite silenciosa. Durante os primeiros quilómetros nenhum dos dois falou. O vale despertava lentamente, as vinhas alinhadas como soldados verdes sob a luz fraca. Tiago sentia o peito apertado, cada curva da estrada era uma escolha que não podia voltar atrás. Lembrava-se da conversa da noite anterior com Rafael. Se eu ficar, ele vai arruinar-me, Tiago. Vai dizer que roubei dinheiro da adega, vai fazer queixa à polícia. Tu sabes que ele é capaz. Tiago sabia. O pai já fizera coisas piores para proteger o império familiar. Por isso decidira dar a Rafael o dinheiro que poupara durante anos, quase 5.000 euros, e as chaves do carro. Encontramo-nos em Lisboa daqui a 2 semanas, prometeu Rafael, segurando a mão de Tiago no volante. Vou arranjar tudo e depois tu vens ter comigo. Vamos começar de novo longe daqui. Tiago queria acreditar, mas no fundo sentia que algo ia correr mal. A estrada descia em direção à autoestrada, o sol nascia vermelho como um aviso. Quando pararam na última bomba de gasolina antes da saída do vale, Tiago abraçou Rafael com tanta força que quase lhe doeu. Vai com cuidado, meu amor, sussurrou. Não olhes para trás. Rafael beijou uma vez rápida mas profunda, os olhos cheios de lágrimas. Tu também não olhes para trás. Depois entrou no carro e partiu. Tiago ficou ali parado no frio da manhã, vendo as luzes traseiras desaparecerem na curva. O vazio instalou-se imediatamente no peito. Voltou a pé para casa, cortando caminho pelos campos para não ser visto. Quando entrou pela porta das traseiras, o pai já estava na cozinha, o jornal aberto sobre a mesa, o café a fumegar. Onde estiveste toda a noite, Tiago? A voz era baixa mas carregada de ameaça. Tiago engoliu em seco. Fui dar uma volta, pai, não conseguia dormir. O pai ergueu os olhos frios como o granito das montanhas. Rafael desapareceu esta manhã. Alguém viu o teu carro sair do celeiro? Tiago sentiu o chão faltar debaixo dos pés. A fuga começara, mas o preço já estava a ser cobrado. O pai não gritou, não partiu nada, simplesmente pousou a chávena e disse as palavras que mudariam tudo. Vais casar com a filha do Sousa dentro de 2 meses. É o único modo de salvar o nome desta família. Tiago sentiu o sangue gelar. O Sousa era o sócio maioritário de uma cadeia de distribuição de vinhos em Lisboa, um homem poderoso com ideias tão conservadoras como o pai. A filha Catarina tinha 25 anos, estudara em Coimbra e era o que o pai chamava uma boa rapariga. O casamento uniria as 2 famílias e apagaria qualquer rumor sobre Tiago e Rafael. Mas Tiago não amava Catarina. Mal a conhecia.
E o seu coração ainda batia pelo homem que acabara de mandar embora ao amanhecer. Não posso, pai, murmurou a voz a tremer. O pai levantou-se devagar a cadeira raspando o chão de madeira antiga. Podes e vais. Se não o fizeres, eu conto a toda a gente o que se passa contigo. Vou dizer que foste tu que roubaste o dinheiro da adega, o dinheiro que desapareceu na semana passada. Ninguém vai acreditar em ti, Tiago. Tu és o filho que sempre obedeceu. Rafael será apenas mais um rapaz pobre que desapareceu. Tiago sentiu o mundo girar. O roubo era real, mas fora um erro administrativo. Ele próprio o descobrira e escondera para proteger a reputação da empresa. Agora o pai usava isso contra ele. Durante os dias seguintes a casa transformou-se num campo de batalha silencioso. A mãe chorava em silêncio na sala de costura. A irmã mais nova, Sofia, observava tudo com olhos assustados. Sofia sabia do relacionamento, sabia porque vira os dois juntos uma vez no rio e prometera guardar segredo. Mas Tiago via nos olhos dela o medo. O pai pressionava todos os dias reuniões com o advogado, contratos de casamento que Tiago tinha de assinar. Cada assinatura era uma facada no peito. Ele escrevia mensagens a Rafael todos os dias, mas as respostas demoravam e eram curtas. Estou bem. Encontrei trabalho. Espera por mim. Tiago vivia numa prisão dourada. Ia para o escritório da adega todos os dias, fingia sorrir aos trabalhadores, respondia a e-mails sobre colheitas e exportações. Mas à noite no quarto fechado chorava em silêncio. Lembrava-se dos momentos felizes, o primeiro beijo roubado atrás da adega velha, as risadas partilhadas enquanto provavam vinho novo, as promessas sussurradas de um futuro juntos. Agora esse futuro parecia um sonho distante. Uma semana depois da fuga, Sofia entrou no quarto dele à noite, o rosto pálido. Pai sabe de tudo, Tiago. Alguém na aldeia viu Rafael entrar no teu carro. Ele vai fazer queixa à polícia amanhã se tu não aceitares o casamento. Tiago sentiu o pânico subir. Correu para o carro à meia-noite e dirigiu até ao posto de gasolina onde deixara Rafael. Claro que não estava lá. Telefonou para o número de Lisboa, mas estava desligado. Rafael desaparecera de verdade. No dia seguinte o pai convocou uma reunião familiar na sala grande com as fotografias antigas dos avós nas paredes. Ou aceitas o casamento ou eu destruo-te, Tiago. E destruo também aquele rapaz. Tiago olhou para a mãe, que baixou os olhos para a irmã, que mordia o lábio. Sentiu-se completamente sozinho. Naquele momento tomou a decisão que lhe custaria a alma. Aceito, pai, disse com a voz rouca. Mas só se prometeres deixar Rafael em paz para sempre. O pai sorriu pela primeira vez em semanas. Negócio fechado. Tiago saiu da sala e vomitou no jardim. A sua vida acabara de ser trocada pela liberdade do homem que amava. Os preparativos do casamento começaram imediatamente como uma máquina bem oleada. Convites impressos em papel creme, flores encomendadas de Lisboa, provas de fato no alfaiate da vila. Tiago movia-se como um fantasma, sorrindo quando era preciso, apertando mãos de familiares que murmuravam parabéns sem saberem a verdade. Catarina era gentil com ele, tímida até. Tinham saído 2 vezes para jantar acompanhados pelos pais dela e Tiago conseguira manter a conversa leve, falando de vinhos e viagens. Mas à noite, quando ficava sozinho, imaginava o rosto de Rafael e o peito doía tanto que mal conseguia respirar. Rafael enviara uma única mensagem longa depois de 2 semanas de silêncio. Estou em segurança em Lisboa. Arranjei um quarto pequeno e trabalho num bar. Sinto a tua falta todos os dias. Quando vens ter comigo? Tiago não respondeu. Como poderia explicar que estava prestes a casar com outra pessoa para salvar o nome da família e proteger o próprio Rafael? A culpa consumia-o. Começou a beber mais do que devia, vinho tinto da adega da família, garrafas inteiras no escuro do quarto. A irmã Sofia tentava falar com ele à noite. Tu não tens de fazer isto, Tiago. Podemos fugir os dois. Eu ajudo-te. Mas Tiago abanava a cabeça. Se eu fugir, o pai cumpre as ameaças. Rafael vai ser acusado de roubo e eu perco tudo. É melhor assim. Sofia chorava, mas não insistia. A aldeia começava a falar. As velhas nas missas de domingo olhavam para Tiago com piedade misturada com suspeita. Alguém espalhara que ele fora visto com o rapaz no rio no ano passado. O padre da paróquia visitou a casa uma tarde e falou longamente com o pai sobre o valor da família tradicional.
Tiago ouviu atrás da porta e sentiu-se sujo. Uma noite decidiu telefonar para Rafael de um número escondido. A voz do outro lado estava cansada mas cheia de esperança. Tiago, quando vens? Eu conto os dias. Tiago engoliu as lágrimas. Em breve, meu amor. Mas mentia. O casamento estava marcado para o mês seguinte na capela da propriedade com 200 convidados. O pai supervisionava tudo como um general. Tiago assinou mais papéis, aceitou um anel de noivado que queimava no dedo como ferro em brasa. Começou a ter pesadelos onde Rafael aparecia à porta da igreja e o pai mandava prendê-lo. Acordava a suar frio. No trabalho na adega os empregados notavam a mudança. O patrãozinho está estranho, diziam em voz baixa. Tiago evitava os campos onde ele e Rafael se tinham beijado pela primeira vez. Evitava tudo que lembrasse felicidade. Uma tarde Catarina veio visitá-lo sozinha pela primeira vez. Sentaram-se no terraço com vista para as vinhas. Eu sei que não me amas, disse ela baixinho olhando para as mãos. O meu pai também me obriga. Mas podemos tentar ser felizes à nossa maneira. Tiago olhou para ela e viu uma prisão diferente da dele, sentiu pena. Talvez tenhas razão, murmurou. Mas no fundo sabia que nunca seria feliz. A pressão aumentava a cada dia. O pai marcava reuniões com jornalistas locais para anunciar o noivado como prova de que a família Mendes era sólida e tradicional. Tiago sorria nas fotografias, mas por dentro gritava. Rafael enviou mais uma mensagem. Estou a contar o dinheiro para alugar um apartamento para nós. Vem depressa. Tiago apagou a mensagem e chorou até não ter mais lágrimas. A traição veio de onde menos esperava. Sofia, a irmã que sempre o protegera, contou tudo ao pai numa noite de discussão. Não aguento mais ver o Tiago assim, disse ela a chorar. Ele ama outro homem, pai. O Rafael. O pai não ficou surpreendido, mas usou a informação como arma. No dia seguinte chamou Tiago ao escritório e mostrou uma fotografia antiga dos dois juntos no rio. Eu sabia desde o início, disse o pai com voz gelada. Mas agora tens de escolher de vez. Ou casas com a Catarina e negas tudo publicamente, ou eu mando prender o Rafael por roubo. Tenho provas fabricadas. Tiago sentiu o mundo desabar. Correu para o carro e dirigiu até Lisboa sem parar. Encontrou o endereço que Rafael lhe dera, um prédio velho no bairro Alto. Subiu as escadas 3 andares, o coração na boca. Rafael abriu a porta magro, mas com o mesmo sorriso que Tiago amava. Entraram e abraçaram-se como se o mundo tivesse parado. Contaram tudo em sussurros. Rafael falou do emprego duro, das saudades. Tiago contou do casamento iminente, das ameaças. Não podes casar, disse Rafael segurando o rosto de Tiago. Vem comigo para a Espanha. Começamos de novo. Por um momento Tiago quase disse sim. Quase deixou tudo para trás. Mas lembrou-se da mãe doente do coração, da irmã ainda menor, do nome da família que empregava 50 pessoas. Se eu fugir agora, o pai destrói tudo. Rafael baixou os olhos. Então escolheste a família em vez de mim. Não é isso, protestou Tiago. É que eu não posso deixar que te façam mal. Rafael virou-lhe as costas. Talvez eu devesse ter ficado e enfrentado tudo sozinho. A discussão durou horas, lágrimas, acusações, arrependimentos. Ao amanhecer Tiago partiu de volta para o Douro, prometendo que encontraria uma solução. Mas sabia que não havia. De volta à casa o pai esperava-o com documentos novos. Um comunicado para a imprensa onde Tiago negava qualquer relacionamento com homem algum e celebrava o noivado. Assina. Tiago assinou com a mão a tremer. A notícia saiu no jornal local no dia seguinte. O filho mais velho dos Mendes vai casar. A aldeia aplaudiu. Tiago recebeu mensagens de parabéns que lhe davam nojo. Rafael parou de responder aos telefonemas. 2 semanas antes do casamento Tiago recebeu uma carta de Lisboa sem remetente. Dentro estava uma fotografia deles dois felizes e uma única frase. Se me amasses terias vindo. Tiago guardou a carta no bolso mais perto do coração e sentiu-se morrer um pouco mais. A família organizou um jantar de ensaio na adega com velas e música tradicional. Tiago dançou com Catarina os passos mecânicos, o sorriso falso. À mesa o pai ergueu um brinde à tradição e à família. Tiago olhou para o copo de vinho tinto e viu o próprio sangue.
Naquela noite decidiu que tinha de falar com Rafael uma última vez. O casamento realizou-se num sábado de sol brilhante na Capela Branca da propriedade. 200 pessoas vestidas com elegância enchiam os bancos. Tiago esperava no altar o fato preto apertado como uma prisão. Catarina chegou de braço dado com o pai sorridente mas com olhos tristes. Quando o padre perguntou se aceitava, Tiago respondeu sim com voz morta. Os sinos tocaram, os convidados aplaudiram e o fotógrafo registou o momento para os jornais. Durante a festa no Jardim das Vinhas, Tiago bebeu mais do que devia, dançou com a noiva e com a mãe que chorava de felicidade fingida. Mas por dentro repetia o nome de Rafael como uma oração. À noite, no quarto da suíte nupcial recém-decorada, Catarina adormeceu rapidamente exausta. Tiago saiu para o terraço e olhou para as estrelas sobre o Douro. Pensou em todas as escolhas que o tinham levado ali. Ajudar Rafael a fugir fora um ato de amor puro. Mas o preço fora a sua própria liberdade. Sacrificar a verdade para proteger o homem que amava e agora vivia a vida que o pai escolhera para ele. Meses depois, a vida assentou numa rotina dolorosa. Tiago trabalhava na adega, voltava para casa, jantava com Catarina em silêncio e dormia no sofá do escritório. Raramente se tocavam. A aldeia esquecera os rumores e elogiava o jovem casal. Sofia casara-se também com um rapaz da região e evitava olhar para o irmão. O pai estava satisfeito, o império salvo. Mas Tiago mudara. Perdera o brilho nos olhos, o riso fácil. Começara a escrever um diário escondido onde confessava tudo o amor por Rafael, a dor da traição de si próprio, a pergunta constante se valer a pena. Um dia recebeu uma carta de Rafael. Estava em Madrid a trabalhar num restaurante. Estou feliz aqui, mas penso em ti todos os dias. Se quiseres vir, ainda há tempo. Tiago leu a carta 1000 vezes, mas não respondeu. Sabia que se fosse, destruiria tudo o que sacrificara. A escolha estava feita. O amor verdadeiro exigira o preço mais alto, a sua própria alma. Sentado à beira do rio onde tudo começara, Tiago olhava para a água que corria indiferente. Tinha protegido Rafael, mas perdera-se a si mesmo. A família estava salva, o nome intacto, mas ele era um homem vazio. A pergunta que o perseguia todas as noites ecoava mais forte do que nunca. Foi certo Tiago ter assumido o fardo do destino de Rafael para proteger o amor que sentia, ou cometeu o erro mais grave da sua vida ao sacrificar a própria felicidade? O que tu achas, foi justo ou foi apenas mais uma prisão disfarçada de dever?